Olá, meus queridos irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui com vocês, meditando um pouco na palavra de Deus. Antes de realizarmos a leitura do texto, da reflexão de hoje, eu quero convidar a você a fazermos juntos essa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, pela mensagem, ó Pai, que o Senhor vai trazer aos nossos corações, que ela possa fazer morada, Pai, em nosso coração, mas que também nós possamos exercitar o que vamos aprender aqui. Muito obrigada por tudo e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse texto foi escrito por João na ilha de Patmos, por volta do ano 100 depois de Cristo. Essa carta foi enviada como uma revelação da parte de Deus para o Filho, Jesus, e depois transmitida para João, que é conhecido como o apóstolo amado. Bom, essa carta, ela traz uma grande exortação para o povo de Laodiceia. Laodiceia era uma das 7 igrejas a mais rica. Ela era conhecida pela sua forma bancária que existia na época, a manufatura de lã, e também porque havia ali um centro de medicina onde eles elaboravam unguento para poder colocar nos olhos. Então era uma cidade muito conhecida, muito rica, mas ela tinha um grande problema, que era um problema de abastecimento de água. Então Jesus, ele usa esse problema de Laodiceia, que era o abastecimento de água, para medir a temperatura da espiritualidade da igreja. O que acontecia? Quando a água chegava até Laodiceia, ela não era uma água que vinha com a temperatura agradável. Quando a água ela é gelada, a gente bebe uma água gelada com muito prazer. Quando ela é quente, a gente também acaba tomando, ela não é tão indigesta. Como se fosse um chá sem açúcar. Então você toma água quente. Mas você já tentou beber uma água morna? Ela te causa enjoo, ela te causa uma sensação ruim. Então Jesus usa essa questão da água, do abastecimento, para poder medir a espiritualidade daquela igreja. Então ele diz que o povo de Laodiceia não era nem frio e nem quente, mas que era morno, e por isso ele estava a ponto de vomitá-los da sua boca. Hoje nós vivemos um momento em que, dentro das nossas igrejas, infelizmente, nós encontramos pessoas assim. Pessoas que encontram-se frias. E o que é uma pessoa fria na fé? É aquela pessoa que ela não sente mais prazer nas coisas de Deus. Ela não sente prazer em realizar uma leitura do texto da palavra de Deus. Ela não sente prazer de parar e fazer uma oração. Ela não sente prazer de se colocar na presença de Deus, de ter alguns instantes e buscar a face de Deus. Ela encontra-se fria a tal ponto que a palavra de Deus não encontra mais morada em seu coração. E dentro das nossas igrejas, nós temos hoje pessoas com esse perfil. Pessoas que estão na igreja, elas frequentam a igreja, ela fala para as pessoas que ela é crente, que ela é cristã, que ela é convertida, que ela é protestante, seja lá o título que for, mas ela não vive como tal. Ela é fria, nada mais a abala. Ela não se comove com as coisas que acontecem no mundo. Então ela vive de forma apática. E nós temos também aquele ao qual Jesus disse que tem vontade de vomitar, que é um morno. O morno, no texto que nós lemos, ele chega a ser pior do que o frio, porque o frio pode vir a ser quente, mas o morno não. O morno já foi quente. O morno é aquela pessoa que
ele não sente mais prazer. Ele é semelhante ao frio, mas o morno, ele se acostumou, o que é pior. Ele vai para a igreja, ele frequenta a igreja como se fosse um hábito, um costume. Já que eu nasci na igreja, já que eu estou há tanto tempo, eu não tenho nada para fazer em casa, então eu vou para a igreja. Ele é morno, ele não sente mais o toque, a palavra de Deus. Ele não sente mais queimar em seu coração. É uma pessoa que ela é pessimista. Tudo o que é posto, todos os projetos, tudo aquilo que é para desenvolver na igreja, ele coloca um defeito, ele coloca uma dificuldade e tudo ele joga um balde de água fria. A pessoa que ela é morna, ela tem a capacidade de minar a esperança das outras pessoas. Ela é aquela pessoa que ela tem a capacidade de sempre trazer para você algo ruim. Sabe aquela pessoa que quando você sai da igreja e você sai abençoado, a palavra falou ao seu coração, mas na hora de sair ela vem e ela traz uma fala para você que mina a sua esperança, que rouba de você aquela coisa boa que você saiu da igreja. Essa pessoa que é morna, ela não consegue mais discernir entre o certo e o errado. A pessoa que é morna também, o crente que é morno, ele se torna rebelde. Ele tem prazer em desestabilizar as pessoas na igreja. O crente morno, ele é aquele que ele não obedece, ele causa contenda no meio da igreja, ele consegue desestabilizar todos ao seu redor. Mas nós temos também aquele que alegra o coração do Senhor, que é o crente que é quente. Meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, essa breve reflexão, eu pergunto para você, aonde você se encaixa? Você é, porventura, um bem-aventurado e considerado aquele crente que é quente, aquele que ele consegue ter prazer na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite, aquele que compreende que mesmo diante das adversidades, ele compreende que as mãos de Deus estão sobre a vida dele. Mesmo quando ele caminha pelo vale da sombra da morte, ele compreende que existe um propósito por trás de tudo aquilo, porque ele confia no Deus que ele serve. Mesmo diante das lutas, mesmo diante de todos os desafios, mesmo diante da morte, da perda, do luto, da doença, mesmo diante da situação financeira terrível sobre sua vida, ele olha para aquela situação e ele compreende que existe um Deus que está no controle de sua vida e que dias melhores virão. O crente que é quente na sua fé, ele sempre traz à memória o que dá esperança. Então, quando ele conversa com o irmão na igreja e que o irmão traz uma queixa, ele tem uma palavra de vida e não de morte. Ele consegue levar esperança para o coração das pessoas. O crente que tem prazer na lei do Senhor e que é considerado um crente que tem fervor dentro de si, ele consegue levar paz aonde quer que ele esteja. Ele consegue olhar para a situação e sempre ver o copo mais cheio. Ele é otimista, porque o que move ele é a fé no Deus que ele tem. Ele não olha para o tamanho das circunstâncias, mas ele olha para o tamanho do Deus que ele serve. A fé dele está acima de tudo no Deus que ele serve. E é por isso que ele tem prazer na lei do Senhor. Você quer saber se uma pessoa, ela é uma pessoa crente, que a palavra do Senhor ferve no coração dela? Chame ela para uma oração. Chame ela para uma leitura bíblica. Chame essa pessoa para fazer uma vigília, um encontro, uma reunião de oração. Leve um projeto para essa pessoa e você vai ver a diferença daquele que é frio e que não se envolve com nada, não tem prazer em realizar nada, no morno que é instável, um dia ele vai para a igreja, depois ele some e nunca mais ele aparece, ele não tem prazer, e aquele que topa tudo para que o reino possa continuar crescendo. Aquele que tem prazer na lei do Senhor. Aquele crente que sabe o Deus que ele serve e ele compreende que até mesmo os momentos de lutas, de provações, de adversidade,
ainda assim Ele compreende. E Ele sempre diz, Deus está no controle. E Ele compreende que esse Deus só quer o melhor para nós. Jesus usou aquele acontecimento de Laodiceia para medir a temperatura daquela igreja. Nós conseguimos também medir a temperatura da nossa igreja e dos irmãos que a frequentam, através dos frutos que ela dá ou não. Você é um crente frio, morno ou quente? Que Deus te abençoe. Que você possa pensar um pouco sobre tudo isso que nós falamos aqui brevemente. Que essa mensagem faça com que você possa refletir e compreender aonde você se encaixa nesses 3 pontos que nós refletimos aqui. Muito obrigada por sua presença. Que Deus abençoe tu e a tua casa. Até a próxima, se Deus assim permitir. Grande abraço. Deus os abençoe.